Meus queridos amigos, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje nós vamos tratar de um assunto que não é um tema muito falado, devido causar alguns espantos e até mesmo um certo temor na vida daqueles que ouvem relacionado a isso. Esse assunto que nós vamos fazer uma rápida abordagem aqui é sobre a realidade do inferno. Embora há muito pouco o discurso sobre esse local, mas a grande verdade é que muitos estão caminhando a passos largos para esse local. E a única maneira do homem e da mulher escapar é aceitando a Cristo como seu único e suficiente Salvador e vivendo uma vida que agrade a Deus. Então, aqueles que não acreditam nessa verdade, vamos dizer, os humanistas. Quem são os humanistas? São aquelas pessoas que eles definem como verdade aquilo que é centrado no homem, dentro de um pensamento filosófico, da qual o homem ele é detentor de uma verdade. E nós bem sabemos que a verdade ela está em Cristo. A verdade ela está na palavra. Então, o humanismo, os humanistas, eles dizem que o inferno é apenas uma metáfora para explicar a crueldade de algumas pessoas, a maldade de outras. Então eles não acreditam na realidade do inferno. Porém, há aqueles que são e professam uma crença dentro do universalismo. Creem um grupo desses que o inferno existe, porém é um estado apenas temporário, porque no futuro Deus vai salvar todas as pessoas. Porque se Deus é amor, Deus criou que o homem à sua imagem e semelhança, logo ele não vai permitir que o homem seja, colocado neste local e venha permanecer por lá. E tem aqueles que vão muito mais além desse pensamento, dizendo que até mesmo os anjos caídos e o próprio diabo, para eles há salvação. E tem um terceiro grupo que são chamados, vamos usar o termo dos aniquilação, ou extinção da alma. Então eles creem que os justos serão salvos, mas que os ímpios, os transgressores, a sua alma ela vai ser exterminada, ela vai ser destruída. Logo não há um castigo eterno, Jesus, quando ele escreve, ou melhor, ele instrui os seus discípulos, nós vamos encontrar essa verdade dentro dos 4 evangelhos. Alguns acham que a consequência do pecado termina com a morte física, e Jesus vai relatar a verdade sobre esse fato, é que haverá um julgamento.
e aqueles que não o aceitaram como seu único e suficiente Salvador, não viveram dentro da verdade estabelecida por Deus, esses serão lançados no castigo eterno. Olha o que diz o texto. Mateus 25, 41. Então direi também aos que estiverem à sua esquerda. Então é Jesus que está dizendo. Então o grupo da direita e o grupo da esquerda. Esses que estão na esquerda, apartai-vos de mim, malditos. Então malditos implica em uma negação de todos aqueles que não são benditos, que não são abençoados. Então preferiam andar o quê? No caminho da transgressão, no caminho da iniquidade, em vez de se arrependerem para que sejam benditos do Pai. Então a esquerda aqui no caso são os ímpios. Então eles serão apartados, olha só, para o fogo eterno. Então quando se fala em fogo eterno, está dizendo que é algo constante. Então é um castigo, né, duradouro, tá? Relacionado de uma intensidade, fogo eterno. Então uma intensidade aqui de um sofrimento, né? E ele vai continuar, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, quando se fala da questão do inferno, como não foi algo estabelecido para o homem e nem um castigo eterno, logo se torna o que? Um sentimento que vai trazer, vamos dizer assim, aflição, incômodo, quando se trata desse assunto. E o alerta da palavra de Deus, dos apóstolos, é o seguinte, que nos últimos tempos, o que? Iriam se levantar pessoas com ensinamentos de homens, doutrina de demônios, que infelizmente iriam enganar até os escolhidos. Então negar a integridade, integralmente esse assunto, significa ir contrário que as doutrinas bíblicas relacionado à questão escatológica e também outras doutrinas relacionado à soteriologia, à salvação, à martiologia, o pecado. Então muitos que se apostataram da fé, né, se desviaram que do cristianismo bíblico, do cristianismo verdadeiro, acaba caminhando para esses falsos ensinos, dizendo que o inferno é apenas um local temporário, mas que todos vão ser salvos, e aqueles que não acreditam nessa verdade. Porém, o inferno é um local destinado para o que? Os perdidos, que serão julgados depois e lançados o que? No castigo eterno. Quando se fala em inferno, essa palavra inferno na verdade é uma palavra latina. Ela não é grega e nem hebraica. Ocorre que quando houve a tradução das escrituras, o Antigo Testamento hebraico e o Novo Testamento grego, para a Vulgata latina, então Jerônimo, ele usou essa terminologia inferno, né, tirada de umas palavras, né, a palavra Sheol, que é hebraica, e depois nós vamos ver Hades, Tártaro, Gena, que são palavras gregas. Ele substituiu isso por inferno. Infelizmente tem algumas traduções que são até elas tiraram o termo inferno e usam a palavra sepultura, túmulo, coisas similares. Mas a gente tem que tomar cuidado até mesmo com as versões, porque há algumas modificações que não dão o sentido real quando se trata o quê? Do ensino bíblico. Então, essa palavra inferno no hebraico,
ela significa mundo inferior dos mortos. Então, a ideia do Antigo Testamento, que significa moradas, né, dos mortos, aonde estão os mortos. E aqui não está falando de sepultura, porque sepultura no hebraico é kever, e no grego é mineion. Então, são palavras diferentes, né? Ou tapos do hebraico, que significa aonde estão o quê? Os corpos das pessoas. Mas quando se fala em Sheol, nós vamos ver que no Antigo Testamento as pessoas acreditavam, né, que todos os que morriam iam ali, porém o justo, eles seriam resgatados daquele lugar. Nós vamos ver, tanto em Jó como no Salmo, eles vão dar essa ideia de que eles seriam resgatados em um determinado momento deste local da qual eles estariam ali. E no Novo Testamento nós vamos entender que há uma divisão antes do advento de Jesus, porque o Sheol, a morada dos mortos, né, nós vamos ver que Jesus vai trazer o que essa revelação mais precisa havia o que? O local de tormento, são 3 locais, o inferno. O local de tormento, o seio de Abraão e um abismo no meio. Então quem está num lugar não passava para o outro e vice-versa. Então, Sheol, inferno, lugar dos mortos, essa palavra para o grego vai ser traduzida para Hades. Então nós vamos ver que é um local onde as pessoas morriam antes do advento de Cristo e todos desciam o quê? Para o inferno. Porém, os ímpios, os pecadores, os transgressores iam para o local de tormento, porque lá a alma está consciente. E as pessoas que acreditavam em Deus, que procuraram viver, eles iam estar o quê? No seio de Abraão. E tem o que? Esse abismo ali que separava esses 2 lugares. Porém, com o advento de Cristo, com a ressurreição de Jesus, nós vamos ver que Jesus diz que as portas do Hades, elas não vão prevalecer contra a igreja. Depois lá em Efésios, nós vamos encontrar também Paulo dizendo que quando Cristo ele ressuscitou, ele levou cativo o que? O cativeiro. E lá em Apocalipse nós vamos encontrar o que? O paraíso, o seio de Abraão agora no céu. Então Jesus, quando ele morre, ele desce às partes mais baixas e ele prega aos espíritos que estão em prisão, no caso os justos do Antigo Testamento, e ele pega o seio de Abraão e ele leva para cima. Porque nós vamos ver que no Novo Testamento, em Apocalipse, nós vamos ver que os que morrem em Cristo vão para a parte de cima, vão para os céus. E os ímpios, os transgressores, eles morrem e continuam descendo para o Sheol, para o Hades. Há outra palavra também relacionada ao inferno, né, que significa tártaro. Essa palavra ela só vai aparecer em 2 Pedro, capítulo 2, verso 4, aonde Pedro vai nos revelar que ali é o local onde estão aprisionados os anjos caídos. Então os anjos caídos, eles estão aonde? Eles estão no Tártaro. Significa a ideia de um abismo mais profundo, né, que vai muito mais além, né, muito mais além. Então, as pessoas que morrem sem Deus vão para o inferno, mas eles ainda não estão no mesmo local que estão aprisionados que os anjos caídos, que estão ainda em um local diferente ali do Hades. E também nós temos a palavra Gena. A palavra Gena, ela traz o que?
uma punição futura. Então aqueles que estão no inferno serão jogados que no lago de fogo e enxofre, que é o castigo eterno, o Gena. Usa a expressão o Gena. Então é um lugar de punição futura, onde vão os injustos após o que? A sua ressurreição e o julgamento ali do grande trono branco. Então nós temos o que? Essa palavra definida dentro do contexto do Antigo Testamento, Sheol, e no Novo, Hades, Tártaro e Gena. Então são coisas que aparentemente aparecem tudo inferno, mas são lugares diferentes. O Gena é onde o fogo nunca se apaga, o verme nunca morre e a pessoa ali é atormentada eternamente. Esse lugar preparado para os anjos caídos e o diabo. Mas todos aqueles que praticaram a iniquidade, depois vai ser lançado lá dentro após o julgamento do trono branco, o juízo final. Então o inferno ele é um local real, né? Infelizmente, as pessoas, né, muitos, eles têm desprezado que essa verdade e têm andado segundo o governo deste mundo, né, o príncipe das trevas. Porém, se os homens não se arrependerem, serão sentenciados e destinados ao castigo eterno. Então todas as pessoas que desprezam Jesus como seu único e suficiente Salvador passarão a eternidade separadas de Deus para sempre, aonde estará ali o diabo e os seus anjos, que é o castigo eterno, né? O castigo eterno, que é uma penalidade para todos aqueles que se rebelaram contra Deus, que andaram no caminho que dá iniquidade. Então a ideia do ser humano de ir para o inferno não é uma iniciativa de Deus, mas é fruto da escolha de cada indivíduo em viver uma vida alienada, uma vida afastada, uma vida em rebelião contra Deus. O ensino bíblico ele é bem claro. Aqueles que rejeitam a verdade do Evangelho, não escolham andar com Cristo, esses serão sentenciados o quê? A uma eternidade sem Deus. Então Deus providenciou o quê? Um meio pela qual todos os homens podem serem salvos, que é através de Cristo. Porque sem Cristo não há possibilidade de entrar o quê? Nas mansões eternas. Então que Deus nos dê graça, que Deus nos ajude, que nós possamos caminhar a nossa carreira olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, para que possamos alcançar tempos de refrigérios, tempos de paz, tempos de descanso eterno ao lado do Senhor para todo sempre. Então que Deus vos guarde, Deus vos abençoe, Deus vos proteja. Até uma próxima oportunidade, Deus assim permitindo.